No silêncio das noites do interior, entre pastos vazios e cercas retorcidas pela ferrugem do tempo, um sussurro estranho começou a percorrer o vento. Animais encontrados mortos, sem ferimentos comuns, sem sangue, com marcas perfeitas no pescoço, como se algo tivesse se alimentado da própria essência da vida. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos sabiam que havia algo errado. Muito errado. Era o começo dos anos 90. Enquanto o Brasil se distraía com novelas e escândalos políticos, um pavor silencioso se espalhava por sítios e fazendas. O povo não tinha nome para aquilo. Até que a imprensa, com sua fome de sensacionalismo, batizou a criatura Chupacabra. E assim nascia uma lenda moderna, uma mistura de folclore, desespero e real pavor rural. Relatos surgiam de todos os lados. Criaturas bizarras sendo vistas nos telhados, olhos vermelhos encarando das matas, sons estranhos nas madrugadas. E o mais assustador, ninguém nunca o conseguiu capturar, provar sua existência ou negar completamente. Mas o que realmente aconteceu? Foi apenas histeria coletiva? Ou o Brasil foi visitado por algo que nunca deveria ter sido descoberto? Hoje, vamos mergulhar na história por trás do mistério. Prepare-se, porque essa criatura não some. Ela apenas espera a próxima noite. Foi em meados de 1995 que os primeiros relatos começaram a pipocar com mais força, principalmente no interior de São Paulo, Goiás e no sertão do Nordeste. Pequenas cidades, normalmente esquecidas pelo resto do país, passaram a ser palco de um terror inexplicável. Fazendeiros amanheciam com seus rebanhos mortos, mas não de forma comum. Não havia sangue espalhado, nem sinais de luta. As carcaças estavam intactas, exceto por 2 furos perfeitos no pescoço, como se alguma coisa tivesse drenado todo o sangue do animal com precisão cirúrgica. Veterinários locais ficavam perplexos. Alguns culpavam animais selvagens como onças ou cachorros do mato, mas os mais experientes sabiam: nenhum predador mata assim. Não sem arrastar, não sem mastigar, não sem deixar rastros. Ali havia algo diferente. Algo que não pertencia àquela realidade. Em algumas regiões, os moradores começaram a montar vigílias noturnas, armados com lanternas, facões, espingardas enferrujadas. Queriam proteger seus animais, mas no fundo também queriam respostas. Só que o que eles viram, ou acreditaram ver, foi ainda pior do que o imaginado. Figuras humanoides rastejando no escuro. Pulos longos demais para um bicho comum. Uma criatura que parecia observar antes de agir, que não fazia barulho, que atacava e desaparecia sem deixar pegadas. Então, o que era apenas boato virou uma epidemia. Relatos começaram a surgir em diferentes estados, com a mesma assinatura: animais esvaziados de sangue. E um silêncio que gritava mais do que qualquer explicação. À medida que os relatos se acumulavam, o medo deixou de ser apenas sussurro no campo e se espalhou como um incêndio seco pelas manchetes dos jornais e pelas bocas apavoradas nas feiras e padarias. O chupacabra não era mais uma história de fazendeiro, era uma ameaça
nacional. Programas de auditório, rádios comunitárias, jornais sensacionalistas, todos começaram a falar da criatura. As descrições eram sempre parecidas, mas com pequenas variações que só aumentavam o mistério. Olhos vermelhos brilhantes, pele acinzentada ou esverdeada, garras longas, corpo magro, bípede e uma postura que lembrava um demônio saído do mato. Havia quem dissesse que ela saltava telhados como se fosse feita de vento. Outros juravam que ela hipnotizava suas presas antes de sugar-lhes o sangue. A população, agora em alerta, começou a agir com desespero. Sítios passaram a organizar patrulhas noturnas. Crianças eram proibidas de brincar longe de casa. Em algumas cidades, o comércio fechava mais cedo e os comentários sobre mais um ataque do chupa-cabra passaram a ser tão comuns quanto falar do tempo. O governo? Silêncio. As autoridades? Desdém. A explicação oficial era simples: cães selvagens. Mas ninguém acreditava nessa história, porque os ataques continuavam. E não havia nenhum cão que deixasse um animal seco, drenado até a última gota, sem destruir o corpo. Na ausência de respostas oficiais, a criatura tomou forma na imaginação popular. E o que antes era só medo, virou histeria coletiva. Ou seria histeria mesmo? O Brasil, um país acostumado a viver entre o folclore e o inexplicável, tinha agora um novo monstro à espreita. Um que não vinha das lendas antigas, mas das madrugadas recentes. Foi nesse ambiente de medo que surgiram os primeiros relatos, olho no olho, com o impossível. No interior da Bahia, um lavrador contou que viu uma criatura parada no meio da estrada às 3 da manhã. Disse que os faróis do seu carro bateram de frente com 2 olhos vermelhos e paralisantes. A coisa não correu, não atacou, apenas ficou ali, como se soubesse que estava sendo observada. Segundo ele, a figura tinha corpo magro, curvado, pernas finas e uma pele enrugada, quase como a de um réptil. No interior de Pernambuco, uma senhora jura que viu o bicho em cima do telhado do galinheiro com a boca ensanguentada. Quando gritou, a criatura simplesmente saltou, mas, ao invés de cair no chão, desapareceu na mata como um vulto. Ela nunca mais conseguiu dormir sozinha. Em Goiás, uma criança de 9 anos contou que acordou no meio da noite com um barulho no quintal. Quando olhou pela janela, viu uma criatura agachada entre as cabras. Ela virou a cabeça lentamente e sorriu. Um sorriso que a criança nunca esqueceu. Os relatos não paravam. Gente simples, de lugares diferentes, contando histórias muito parecidas. Todos descreviam a mesma criatura. E mais assustador, todos pareciam convictos do que viram. Alguns chegaram a desenhar o que lembravam, outros foram ridicularizados, mas a maioria simplesmente escolheu o silêncio. A pergunta que ficou no ar era simples: como tantas pessoas, em tantos lugares, poderiam inventar a mesma coisa? Com o aumento dos casos e a pressão da opinião pública,
Alguns órgãos oficiais começaram a investigar os ataques, mas o que se viu foi uma sucessão de tentativas fracas de explicar o inexplicável. Veterinários enviados por prefeituras afirmavam que os animais haviam sido atacados por cães selvagens ou por alguma espécie de felino, mas essas versões não se sustentavam. Não havia sinais de luta, arranhões ou mordidas típicas, só as malditas perfurações no pescoço e a completa ausência de sangue. Alguns laudos chegaram a dizer que os bichos morreram de causas naturais agravadas por estresse. Isso mesmo, como se galinhas, cabras e bois tivessem simplesmente sofrido uma crise nervosa coletiva e desmaiado até a morte. Enquanto isso, a imprensa mostrava imagens perturbadoras, carcaças enfileiradas, relatos de dezenas de animais mortos em uma única noite e fazendeiros chorando de raiva e impotência. Mas quando o caso ganhava repercussão demais, tudo era abafado. As investigações nunca iam longe. Nenhuma amostra era enviada a laboratórios sérios. Nenhum perito independente era chamado. As autoridades agiam como se tudo fosse uma perda de tempo. Ou pior, como se alguém não quisesse que a verdade fosse descoberta. Nesse vácuo de respostas, a desconfiança cresceu. E uma pergunta começou a se repetir nas rodas de conversa, nas rádios locais, nos corredores escuros das cidades pequenas. O que estavam tentando esconder? Quando a ciência falha, a imaginação toma conta, e foi exatamente isso que aconteceu. Sem explicações concretas, as teorias começaram a surgir de todos os lados, algumas bizarras, outras assustadoramente plausíveis. O chupacabra virou um imã de especulações. A mais comentada envolvia experimentos genéticos secretos. Diziam que a criatura teria escapado de algum laboratório militar, uma mistura de DNA de réptil com outros animais, criada para fins desconhecidos. Talvez vigilância biológica, talvez guerra, talvez algo ainda pior. Outros acreditavam que o chupacabra não era deste mundo. Ufólogos apontavam para um número crescente de aparições de luzes no céu nas mesmas regiões dos ataques. Relatos de OVNIs e criaturas andando juntas, como se fossem parte de uma mesma operação. Alguns até falavam em abduções. Havia ainda quem associasse tudo com rituais satânicos. As mortes dos animais seriam oferendas, e o chupacabra o executor, uma entidade invocada por seitas ocultistas escondidas no mato, longe dos olhos da civilização. Mas talvez a teoria mais perturbadora fosse a mais simples. O governo sabia da existência da criatura, sabia do risco e estava apenas controlando o estrago, mantendo o povo na ignorância para evitar o pânico total. Uma criatura fora de controle, um erro que nunca deveria ter saído da jaula. Essas histórias foram ganhando força, alimentadas pelo silêncio das autoridades e pelo desespero de quem via seus animais sendo mortos noite após noite. Afinal, quando o sangue some e a resposta não vem, o medo cria seu próprio monstro. E talvez, só talvez, ele seja real. Depois de anos de pânico, manchetes e vigílias noturnas, algo estranho aconteceu.